A porta do provador se abriu de repente, revelando Miguel de joelhos diante de João, as mãos ajustando a bainha da calça com um gesto natural, mas o pai de João, que entrara na loja sem aviso, congelou no lugar, os olhos arregalados em choque absoluto. O que é isso? Vocês são, balbuciou o homem idoso, o rosto empalidecendo como se tivesse visto um fantasma, e em um instante, a família inteira soube do incidente, transformando uma simples tarde de compras em um escândalo que destruiria laços de sangue. João sentiu o mundo desabar ao seu redor, o coração acelerado enquanto tentava explicar, mas as palavras se perderam no ar carregado de julgamento. João sempre soubera que sua vida em Lisboa era uma fachada cuidadosamente construída. Aos 28 anos, ele trabalhava como professor de História em uma escola secundária no bairro de Alfama, onde as ruas estreitas e os fados e quando pelas noites escondiam segredos como os seus. Cresceu em uma família católica tradicional, com pais que frequentavam a missa todos os domingos na sede de Lisboa e esperavam que ele seguisse o caminho correto, casar, ter filhos, perpetuar o nome. Mas João carregava um peso invisível desde a adolescência, uma atração por homens que ele reprimia com todas as forças, temendo o ostracismo social e a decepção familiar. Miguel, por outro lado, era o oposto. Aos 30 anos, ele era um arquiteto bem-sucedido, assumidamente gay, vivendo abertamente em um apartamento moderno no Chiado, participando de eventos da comunidade LGBT e enfrentando o mundo com uma confiança que João invejava. Eles se conheceram na universidade, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde João estudava História e Miguel, Arquitetura. Uma amizade improvável nasceu em uma aula eletiva sobre a arte renascentista, e ao longo dos anos, evoluiu para algo mais profundo para João. Ele nunca confessara seus sentimentos, contentando-se com as saídas casuais para tomar um café no mirador da Senhora do Monte ou passear pelo Jardim Botânico. Mas naquele dia fatídico, tudo mudou. A irmã de João, Maria, ia se casar, e a família insistira que ele comprasse um terno novo para a cerimônia na igreja de São Roque. Miguel, sempre o amigo prestativo, o acompanhara à loja no centro comercial Vasco da Gama. Precisas de ajuda com isso? Dissera Miguel, rindo enquanto João lutava com o zíper da calça. Deixa-me ver a bainha. Ele se ajoelhou sem pensar duas vezes, ajustando o tecido, e João sentiu um calor subir pelo corpo, não de desejo explícito, mas de uma intimidade que ele ansiava há anos. Foi nesse momento que a porta se escancarou. O pai de João, Sr. António, que decidira surpreendê-los com uma visita à loja, interpretou a cena de forma equivocada. Filho da puta! Isso é uma abominação, gritou ele, a voz ecoando pela loja lotada. Clientes viraram cabeças, vendedores paralisaram. João tentou se levantar, mas tropeçou, caindo em pânico. A reação foi imediata e brutal. O pai arrastou João para fora da loja, ignorando os protestos de Miguel. No carro a caminho de casa, em Cascais, o silêncio era ensurdecedor. Nunca mais pises nesta casa enquanto não mudes, declarou o Sr. António ao chegarem. A mãe, Dona Isabel, chorava na cozinha, rezando o terço, enquanto Maria, a noiva, olhava para o irmão com uma mistura de pena e repulsa. Como pudeste fazer isso conosco, João? No dia do meu casamento, sussurrou ela. João empacotou suas coisas naquela noite, o peito apertado pela dor da rejeição. Ele se refugiou no apartamento de Miguel, que o recebeu com braços abertos, mas o dano estava feito. Pela primeira vez, João questionava se valia a pena esconder quem era. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. João perdeu o emprego temporariamente, rumores se espalharam pela escola, e pais conservadores pressionaram a direção. Ele passava noites insones no sofá de Miguel, revivendo a cena no provador, culpando-se por não ter trancado a porta. Miguel tentava consolá-lo. Isto é Portugal em 2026, João. As coisas mudaram desde os tempos dos nossos pais. Há leis, há apoio. Mas João sabia que a sociedade portuguesa, apesar dos avanços como o casamento gay legalizado desde 2010, ainda carregava vestígios de preconceito, especialmente em famílias tradicionais. Ele se sentia traído pelo próprio sangue, e uma raiva surda crescia dentro dele. Enquanto isso, Miguel lutava com seus próprios demónios. Ele não era tão imune quanto parecia. Seu relacionamento aberto com o namorado, Pedro, um advogado de 35 anos, começava a rachar. Pedro era ciumento, e a proximidade repentina com João o incomodava. Estás a passar tempo demais com ele, reclamara Pedro em uma ligação. Miguel negava, mas no fundo, sentia uma atração crescente por João, algo que ele reprimia por respeito à amizade. A situação no provador havia despertado sentimentos mútuos, mas nenhum ousava falar. Em uma noite chuvosa, sentados na varanda do apartamento, Miguel ofereceu um copo de vinho do Douro. Tens de confrontar a tua família, João. Senão, vais viver na sombra para sempre. João assentiu, mas seu coração batia forte, era o momento de decidir se lutava ou fugia. A tensão escalava.
João recebeu uma carta da mãe, implorando que ele se curasse em uma terapia de conversão disfarçada de retiro espiritual em Fátima. Ele rasgou o papel, lágrimas nos olhos. Miguel, vendo o sofrimento, propôs um plano: irem juntos ao casamento de Maria, forçando um confronto. Mostra-lhes quem és de verdade, disse ele. João hesitou, temendo mais rejeição, mas aceitou. Era o primeiro passo em uma jornada de autodescoberta, cheia de riscos e sacrifícios. Enquanto preparavam a viagem, uma ligação inesperada de Pedro complicou tudo. Se fores com ele, acabou entre nós. Miguel ficou dividido, o preço da lealdade pesando sobre seus ombros. O casamento de Maria ocorreu em uma igreja ornamentada em Sintra, com os sinos tocando sob um céu azul de verão. João e Miguel chegaram juntos, vestidos formalmente, mas o ar estava carregado de hostilidade. O pai de João os viu da porta e bloqueou a entrada. Não és bem-vindo aqui, pervertido, sibilou ele, os olhos flamejantes de raiva. Miguel interveio: Senhor Antônio, isto é sobre a família. Deixo entrar. Mas o confronto escalou para uma discussão pública, com parentes murmurando e Maria chorando no altar, transformando o dia feliz em um caos emocional que expôs as fraturas profundas da sociedade portuguesa. João sentiu uma onda de humilhação, mas pela primeira vez, não recuou. Pai, eu sou gay. Sempre fui. E Miguel é só um amigo que me apoia, disse ele, a voz tremendo mas firme. O silêncio que se seguiu foi quebrado por sussurros: que vergonha, Deus nos perdoe. Dona Isabel puxou o marido para dentro, mas o dano estava feito. Durante a recepção no Palácio de Pena, João foi ignorado por todos, exceto por uma tia progressista de Porto que lhe deu um abraço discreto. Miguel ficou ao seu lado, mas sua mente estava em Pedro, que enviara mensagens furiosas: escolhe, ele ou eu. Nos dias pós-casamento, a vida de João virou de cabeça para baixo. Ele encontrou um emprego temporário como guia turístico no Mosteiro dos Jerónimos, onde contava histórias de navegadores portugueses para turistas, mas o salário mal cobria as despesas. Morando com Miguel, a proximidade diária intensificava seus sentimentos. Uma noite, após um jantar de bacalhau à Brás, João confessou: acho que sinto algo mais por ti, Miguel. Desde a universidade. Miguel congelou, o garfo parado no ar. João, eu também. Mas ao Pedro. A revelação trouxe alívio e dor, eles se abraçaram, mas sem beijos, apenas uma promessa de explorar o que poderia ser. Porém, a sociedade não perdoava facilmente. Rumores se espalharam pelo bairro, e João recebeu olhares hostis na rua. Um colega de trabalho, conservador, o confrontou: isto é contra a natureza. Pensa nas crianças que ensinas. João defendeu-se, citando os direitos conquistados na Revolução dos Cravos, mas internamente, duvidava de si mesmo. Miguel, enquanto isso, terminou com Pedro em uma briga feia no café à brasileira. Estás a trocá-lo por um armário ambulante, gritou Pedro. Miguel saiu ferido, questionando se valia a pena arriscar sua estabilidade por João. A pressão familiar continuou. O pai de João o deserdou oficialmente em uma reunião com um notário em Lisboa, deixando-lhe apenas memórias. Escolheste o pecado sobre a família, disse o Sr. Antônio. João chorou no caminho de volta, mas Miguel o consolou: a família verdadeira é a que constróis. Eles começaram a namorar em segredo, passeios noturnos pelo bairro Alto, onde a vida gay pulsava em bares como o Trance. Mas o segredo pesava, e João lutava com a culpa católica arraigada, rezando na capela das aparições em Fátima por perdão que nunca viria. Um twist veio quando Maria, arrependida, ligou para João. Desculpa, mano. Eu vi como o pai te tratou. Quero ajudar. Ela revelou que o pai tinha um segredo próprio, uma aventura anos atrás, hipocrisia que enfraquecia sua autoridade moral. João usou isso para confrontá-lo em uma reunião familiar tensa na casa de Cascais. Pai, julgas-me, mas olha para ti mesmo. O Sr. Antônio negou, mas as sementes da dúvida foram plantadas. Miguel apoiou, mas sentiu ciúmes da reconciliação parcial, ele próprio viera de uma família quebrada, órfão de mãe e distante do pai. A relação deles aprofundava, mas com custos. Miguel perdeu um contrato de arquitetura por causa de fofocas sobre sua vida pessoal. Clientes conservadores não querem gays projetando suas casas, disse seu chefe. Ele considerou esconder tudo, mas João o incentivou: não voltemos ao armário. Em uma manifestação pelo Dia do Orgulho em Lisboa, eles marcharam juntos, mãos dadas, enfrentando contra manifestantes católicos com cartazes de Deus odeia pecadores. Uma pedra voou, acertando Miguel no braço, um lembrete físico do preconceito. João começou terapia com um psicólogo especializado em questões LGBT no Hospital de Santa Maria, explorando seu trauma. Tens de escolher a tua felicidade sobre a aprovação alheia, disse o terapeuta. Mas as sessões revelaram medos profundos, e se Miguel o traísse,
A dúvida crescia, alimentada por mensagens anônimas no telemóvel de João. Ele não te ama de verdade. Desconfiado, João seguiu Miguel uma noite e o viu encontrando Pedro em um bar. O coração partiu, era uma traição. João irrompeu no bar, os olhos cheios de lágrimas, confrontando Miguel e Pedro sentados em uma mesa discreta no Príncipe Real. O que é isto? Pensava que tinhas terminado com ele, gritou ele, a voz ecoando no estabelecimento lotado de casais gays. Miguel levantou-se em pânico. João, não é o que pensas, estamos só a fechar contas pendentes. Mas a cena desencadeou uma briga explosiva, com Pedro rindo sarcasticamente, levando João a sair correndo para as ruas chuvosas de Lisboa, sentindo-se traído até à alma, e questionando se o amor valia tanto sofrimento. A noite foi longa. João vagou pelo Tejo, o vento frio cortando sua pele, revivendo memórias de infância feliz em praias de Algarve com a família, agora perdidas. Ele ligou para Maria, que o ouviu pacientemente. Mano, o amor é complicado. Dá-lhe uma chance de explicar. No dia seguinte, Miguel apareceu na porta do seu novo apartamento alugado em Belém, com flores e arrependimento. Pedro queria devolver coisas minhas. Nada mais. Desculpa por não te contar. Eles se reconciliaram com um abraço apertado, mas a confiança rachara, um lembrete de como a sociedade forçava segredos. A vida prosseguia com altos e baixos. João reconquistou seu emprego na escola após uma petição de alunos progressistas, mas enfrentava bullying sutil de colegas. Ele se envolveu na Associação ILGA Portugal, ajudando jovens LGBT em crise, canalizando sua dor em ativismo. Miguel, inspirado, projetou um centro comunitário gratuito para a organização, mas o projeto enfrentou a oposição de vereadores conservadores na Câmara Municipal de Lisboa. Isto promove depravação, argumentaram eles em uma reunião pública. Miguel defendeu, promove igualdade, algo que Portugal prometeu desde a Constituição de 1976. A família de João começava a ceder. Dona Isabel o visitou secretamente, trazendo pastéis de nata caseiros. Teu pai é teimoso, mas ele te ama. Reza por ele. João chorou, compartilhando histórias de sua relação com Miguel. Mas o Sr. António permaneceu firme, até que uma crise de saúde o abalou. Um infarto o levou ao Hospital de São João no Porto, onde João correu para visitá-lo. Pai, por favor, não me odeies, implorou ele no leito. O velho homem, enfraquecido, murmurou, não odeio. Tenho medo por ti. Foi o começo de um diálogo relutante, explorando morais enraizados na fé católica. Enquanto isso, Miguel lidava com sua própria família. Seu pai, um pescador aposentado em Setúbal, o deserdara anos atrás ao saber de sua orientação. Uma carta chegou, volta para casa. Tua mãe gostaria que fosses feliz. Miguel viajou com João, confrontando o pai em uma conversa tensa à beira-mar. Ser gay não me torna menos teu filho, disse ele. O pai cedeu parcialmente, oferecendo um abraço awkward, mas o passado deixara cicatrizes. A relação deles testada novamente quando um amigo em comum, Luís, revelou um segredo. Miguel havia flertado com ele anos atrás, durante a universidade, enquanto João nutria sentimentos não declarados. Ele sempre foi um mulherengo, mesmo entre homens, disse Luís com malícia. João confrontou Miguel em casa, a discussão escalando para gritos. Traíste minha confiança antes mesmo de estarmos juntos. Miguel admitiu, era jovem, imaturo. Mudei por ti. Mas João saiu, passando a noite em um hotel, debatendo se perdoar ou terminar. A sociedade ampliava os conflitos. Uma lei proposta no Parlamento para banir terapias de conversão ganhou tração, mas opositores católicos marcharam em Fátima, chamando-a de ataque à família. João e Miguel juntaram-se aos contraprotestos, enfrentando insultos. Uma pedrada acertou João, deixando um corte na testa, um símbolo do preço da visibilidade. No hospital, Miguel jurou, nunca te deixarei sozinho nisso. A reconciliação veio devagar. Eles viajaram para o Douro, vinhedos verdes sob o sol, onde conversaram abertamente sobre medos e desejos. Quero uma vida contigo, mas sem mentiras, disse João. Miguel concordou, propondo morarem juntos oficialmente. Mas um telefonema do pai de João interrompeu, vem para casa. Precisamos falar. Era uma armadilha ou uma oportunidade? Eles decidiram ir, preparando-se para o pior. A reunião familiar em Cascais começou calmamente, com café e bolos na mesa, mas explodiu quando o Sr. António confrontou Miguel diretamente, tu corrompeste meu filho. Miguel rebateu, ninguém corrompe ninguém. O amor é natural. A discussão virou um caos, com Dona Isabel chorando e Maria mediando, culminando no pai de João sofrendo um colapso emocional, admitindo sua própria hipocrisia passada, mas ainda resistindo à aceitação, deixando João com uma escolha dolorosa, família ou amor. João saiu da casa abalado, o coração dividido.
Não posso perdê-los de novo, disse a Miguel no carro. Miguel assentiu, mas seus olhos traíam mágoa, e eu? Sou descartável. A tensão cresceu nos dias seguintes, com João evitando intimidade, mergulhando no trabalho. Ele lecionava sobre a Inquisição portuguesa, vendo paralelos com sua vida, perseguição por ser diferente. Alunos o questionavam: professor, por que a sociedade ainda julga gays? Ele respondia honestamente, inspirando alguns, mas alienando outros. Miguel, sentindo-se negligenciado, reconectou com velhos amigos na cena gay de Lisboa, indo a festas no Finalmente Club. Uma noite, bêbado, beijou um estranho, um erro impulsivo capturado em uma foto que circulou nas redes. João viu e confrontou-o: traição de novo. Acabou. Miguel implorou perdão: foi um erro. Estou perdido sem ti. Mas João, ferido, terminou a relação, mudando-se para um quarto alugado em Alcântara. A solidão o consumiu. Ele procurou consolo na fé, visitando a Basílica da Estrela, rezando por clareza. Um padre progressista o ouviu: Deus ama todos os filhos. O pecado é o ódio, não o amor. Inspirado, João escreveu uma carta aberta no Jornal Público, expondo sua história e criticando o preconceito na sociedade portuguesa. A repercussão foi mista: apoio de ativistas, ódio de conservadores. Seu pai leu e ligou: estás a envergonhar-nos publicamente. Miguel, arrependido, tentou reconquistá-lo com gestos, flores no trabalho, mensagens diárias. Mas João resistia, focando em si mesmo. Ele se juntou a um grupo de apoio LGBT em Oeiras, compartilhando histórias com outros que enfrentaram rejeição familiar. Uma história em particular o tocou: um homem que perdeu tudo por amor, mas reconstruiu uma vida melhor. A virada veio quando Maria anunciou uma gravidez. Quero que sejas o padrinho, mano. Independentemente de tudo. Isso amoleceu o Sr. António, que convidou João para um jantar. Miguel não foi mencionado, forçando João a escolher. Ele foi sozinho, e o pai, enfim, pediu desculpas: errei. Mas ainda não entendo. Foi um progresso, mas incompleto. Miguel, enquanto isso, enfrentava sua própria crise. Seu projeto do centro comunitário foi aprovado, mas ele perdeu amigos por causa do escândalo. Ele viajou para Madrid para um congresso de arquitetura, buscando distância. Lá, encontrou Pedro novamente, que ofereceu reconciliação. Volta para mim. Sem dramas. Miguel hesitou, mas pensou em João. De volta a Lisboa, João soube do encontro por fofocas. Furioso, ele procurou Miguel no aeroporto. Escolheste ele. Miguel negou: não. Escolhi-te a ti, sempre. Eles se reconciliaram em um abraço apaixonado, decidindo enfrentar tudo juntos. Mas a sociedade testou-os mais uma vez, uma manifestação anti-LGBT em Braga virou violenta, e amigos deles foram atacados. João e Miguel ajudaram, solidificando seu compromisso. A família de João aceitou Miguel aos poucos. Um jantar em casa marcou o início, conversas awkward, mas sinceras. O Sr. António perguntou sobre o trabalho de Miguel, um gesto de aceitação. Dona Isabel cozinhou feijoada, simbolizando união. Mas tensões permaneciam, debates sobre moralidade, com João defendendo: o amor não é pecado. No clímax final, durante o batizado do sobrinho de João na igreja de Santo António, um parente distante confrontou o casal publicamente: vocês não pertencem aqui. Miguel defendeu-se, mas o incidente escalou para uma briga familiar, forçando João a escolher entre silenciar sua identidade ou perder os laços restantes, resultando em uma saída dramática que uniu ele e Miguel para sempre, mas ao custo de isolamento parcial. Os meses seguintes foram de reconstrução. João e Miguel moraram juntos no Chiado, construindo uma vida compartilhada. João publicou um livro sobre sua jornada, Sombras de Alfama, tornando-se uma voz para a comunidade LGBT portuguesa. Miguel completou o centro comunitário, inaugurando-o com uma cerimônia onde João discursou: o amor vence o medo. A família visitava ocasionalmente, com o Sr. António suavizando suas visões após ler o livro. Mas nem tudo era perfeito. Amigos traíram, empregos flutuaram, e a sociedade ainda julgava. Em uma viagem a Porto, eles enfrentaram olhares hostis em um restaurante tradicional. Isto é Portugal católico, murmurou um garçom. Eles saíram de cabeça erguida, mas o incidente reavivou dúvidas. João refletia sobre as escolhas: esconder-se teria evitado a dor. Miguel questionava se sua ousadia valera as perdas. Eles discutiam noites inteiras, fortalecendo o laço. Um dia, no mirador de Santa Luzia, Miguel ajoelhou-se de verdade, não no provador, mas com um anel. Casa comigo. João aceitou, lágrimas de alegria. A cerimônia foi simples, na Câmara Municipal de Lisboa, com amigos e família parcial.
Maria e Dona Isabel compareceram. O Sr. Antônio enviou uma mensagem: seja feliz. Foi uma vitória agridoce, marcada por ausências. Anos depois, eles adotaram uma criança, enfrentando burocracia e preconceito. A sociedade evoluía, mas devagar. João lecionava com orgulho, Miguel projetava espaços inclusivos. No fim, a jornada os transformou. Eles pagaram caro, famílias rachadas, amizades perdidas, feridas emocionais. Mas ganharam autenticidade. Foi certo sacrificar tanto por amor, ou o conformismo teria sido a escolha mais sábia?